Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o recurso voluntário e recurso de ofício, mas destacando mais o recurso voluntário, qual que é a importância desse recurso no processo administrativo, quais que são os erros mais comuns que os advogados que atuam no contencioso administrativo cometem nesses recursos voluntários, e também como é que funciona o julgamento, eventualmente, de um recurso voluntário e de um recurso de ofício também, que é o recurso, né, da Fazenda Nacional. Professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. A gente passar a palavra, só lembrar o pessoal de se inscrever no canal, curtir os vídeos, né? Enfim, que isso vai ajudar mais pessoas a verem os vídeos e também, eventualmente, comentar, né, sugestões e também questionamentos que vocês tiverem. Não se esqueçam também de nos acompanhar nas outras redes sociais, como Instagram, lá no Contabilidade para Advogados também. O professor Pedro Aranda tem Instagram e eu também na Estante Tributária, lá onde dou algumas dicas, né, de leituras, enfim. E também posso começar a trazer mais essas dicas aqui para o canal, junto com o professor Pedro Andan. Professor, então, com a palavra. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Então, no vídeo passado, a gente falou da questão da defesa administrativa, da impugnação, porque o contribuinte foi fiscalizado, né, não conseguiu comprovar que ele tinha razão, então, culminou no lançamento, nota de infração, ele tem 30 dias para apresentar impugnação ou defesa administrativa. Falamos dos erros mais comuns, como seria o ideal para fazer a impugnação administrativa. Isso vai ser julgado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Processo abaixo de 60 salários mínimos é uma decisão monocrática, né, não vai poder subir recurso, né, referente a essa decisão, não vai ter um julgamento por um colegiado desses lançamentos, né? Então, de 60 a 1.000 salários mínimos, né, que seriam processos de baixa complexidade, quem vai julgar seria uma Câmara Recursal, então, e acima de 1.000 salários mínimos, aqui quem vai julgar seria o CAR. Então, aí, houve essa mudança, né? Então, após ser proferida essa decisão por parte da Delegacia da Receita Federal do Julgamento, né, o contribuinte é intimado, né? Então, ele vai ser intimado ou eletronicamente, se ele tiver o cadastro, né, digital, né, tiver lá, né, o acesso ao ECAC, né, ou, né, no caso, através de intimação de correio, né, recebe lá o envelope no qual ele vai ser intimado. A partir dessa intimação, abre o prazo de 30 dias para poder fazer o seu recurso voluntário. Então, antes de falar do recurso voluntário, vamos falar do recurso de ofício. O que é o recurso de ofício? É quando, por exemplo, a Delegacia da Receita Federal do Julgamento, ele reconhece que o contribuinte tem razão e exonera parte daquele lançamento tributário ou exonera integralmente o lançamento tributário. Então, valores abaixo de 15 milhões de reais, né, porque aumentou o limite de alçada em relação a isso, não há recurso de ofício, só há recurso de ofício de valores em que foram exonerados acima de 15 milhões de reais. Então, esse recurso de ofício não é que a Receita Federal faz um recurso, ele simplesmente de ofício, né, é um despacho por parte da própria DRJ, no qual, por força do valor, ele é obrigado a apresentar um recurso de ofício, esse é o recurso de ofício, né? Já o contribuinte, por sua vez, se ele não tem o seu direito reconhecido, né, ou seja, a impugnação, ele é obrigado a apresentar o recurso voluntário. Então, ele tem 30 dias para apresentar esse recurso voluntário. E qual que é o erro mais comum, né, dos advogados? É simplesmente copiar e colar, né, o que foi argumentado na impugnação e apresentar como recurso voluntário. Isso é um erro grave, porque, né, você tem que analisar o que foi decidido pela DRJ e, com base naquilo que foi decidido, você contra-argumentar. É lógico que você vai aproveitar muita coisa que você colocou na impugnação. Por exemplo, vai alegar que a DRJ não analisou com propriedade os argumentos, nem levou em consideração o que você colocou. Só que aí você vai ter que rebater. Item a item daquela decisão administrativa que foi feita por um colegiado. Né? No caso, para ir para o CARF, foi o colegiado, né, da DRJ que analisou aquela decisão e você tem que fazer o contraponto do seu recurso voluntário e tem aí. Mas o erro comum qual que é, Jorge? Por preguiça ou porque a profissão horária não está muito adequada, e simplesmente recorta e cola, né, o que foi feito na impugnação e protocola lá como se fosse um novo recurso. E acaba acontecendo, né, que o julgador vai olhar ali e falar, nada de novo trouxe contribuinte, e por força disso eu não tenho o lançamento e por isso eu nego, né, o provimento do recurso voluntário. Então, por isso que é importante, no recurso voluntário, você também continuar fazendo o trabalho. Outra coisa, né, é importante também, no recurso voluntário,
você analisar súmulas do CARF, porque as súmulas do CARF são, né, pedra sagrada, regra sagrada. O conselheiro é obrigado a aplicar aquilo. Então, tem muito argumento que não é levado em consideração pela DRJ. Agora, elas vão ter que levar, principalmente quando não subiu o recurso, né, para o CARF, tem que respeitar súmulas. Então, as súmulas do CARF têm que ser respeitadas. Você tem argumentos que podem ser colocados e você poder reverter, às vezes, uma decisão, né, que foi dada na primeira instância e ter provimento seu recurso voluntário. Então, analisar a questão de nulidades, analisar a questão de mérito, né, tomar cuidado a questão de quando for apresentar prova nova, justificar por que está apresentando aquela prova nova, justamente para o julgador não alegar a preclusão daquele direito. Então, tudo isso vai ser analisado, né, quando for apreciado, né, a admissibilidade daquele recurso voluntário, a questão da tempestividade do recurso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, novamente, falar, não, evitar de escrever demais, evitar de ser repetitivo, evitar de colocar muita coisa e fazer um recurso não muito enxuto, também não muito extenso em relação àquilo que você está alegando, né? E hoje, o que acontece? Quando você vai fazer, tem um julgamento no CARF, tem alguns procedimentos que têm que ser analisados, tem que ser observados. Por exemplo, sustentação oral. Então, você quer fazer sustentação oral do seu caso, não basta você chegar lá no CARF em Brasília, se for julgando presencial, e dizer, ó, vim aqui fazer sustentação oral. Ok, dependendo do presidente, ele pode até não negar, mas você tem um procedimento, você tem que pedir isso online, tem um prazo para poder fazer isso, se eu não me engano, 5 dias após a publicação da pauta para você poder fazer isso, tem que ter sido definido pelo presidente e você poder fazer. Se for julgamento online, eles têm que te mandar o link daquele julgamento para você poder ter acesso à sala virtual para poder fazer. Ou se você não quiser fazer, né, a sustentação oral, né? Você grava um vídeo, manda o vídeo, esse vídeo vai ser assistido, né, pelos julgadores quando do julgamento do seu recurso. Então, isso é importante. Memorial, né? Depois a gente vai falar só sobre o memorial. O memorial que é um resumo do processo. Você pode enviar, pode, só que também tem um prazo de até 5 dias antes também, você tem que fazer isso online, fazer o envio isso pelo sistema e isso vai ser colocado à disposição para os conselheiros no dia de julgamento. E é lógico que no dia do julgamento, se for julgamento presencial, também leva o memorial impresso e entrega na mão de cada conselheiro para que o pessoal possa acompanhar aquilo que você está expondo aí na sua sustentação oral. Então, né? Então, a questão do recurso voluntário é uma peça importante também, e você tem que ser analisado com carinho. E pode acontecer, né, Jorge, em muitas situações, o contribuinte não está satisfeito com o trabalho do advogado, porque foi feito internamente, ou foi feito pelo próprio contabilista, e, né, perdeu na primeira instância, ele vai contratar um advogado externo ou um outro escritório de advocacia para fazer o recurso voluntário. E é lógico, você vai ter que reanalisar o que já foi feito, né? Vai chegar à conclusão que poderia ter alegado alguma coisa nova, né? Poderia ter conduzido melhor aquele trabalho e vai tentar fazer o melhor que você puder fazer. E vai, talvez, justificar também, às vezes, a colocação de um novo argumento, dizendo, olha, estou assumindo o caso agora, estou assumindo esse caso agora, então é uma outra visão, né? Então isso também seria uma justificativa. E também sempre alegar a questão da verdade material, né? Ou seja, eu posso alegar isso no processo administrativo a qualquer momento. E você falou, né, no vídeo passado, é controverso, tem gente que aceita, tem gente que da área qualidade não aceita isso, fala que é a preclusão, né? Alguns jogadores ainda aceitam esse argumento, tem uma discussão. E hoje, com a volta do voto de qualidade, né, o que vai acabar acontecendo? Pode ser que você não ganhe, porque o voto de qualidade, a turma rejeite esse argumento e você não consiga ir, talvez ter que ir para o Poder Judiciário, entrar com mandado de segurança, para que o Judiciário anule aquele julgamento para você poder a sua matéria ser apreciada. Então, são detalhes que a gente tem que sempre levar em consideração. Então, é bastante trabalhoso, né, o processo administrativo, e tem várias fases que a gente tem que ser levado em consideração. Outra coisa também que eu já vi em alguns julgamentos, né, de recursos voluntários, tanto de recurso especial também às vezes o contribuinte levar uma apresentação, né, apresentação, vamos dizer assim, em PowerPoint para algum caso mais complexo, para demonstrar, enfim, né, o direito, demonstrar a complexidade da situação, ou que o julgador não viu alguma coisa importante que deveria ter visto. Então, esse é um ponto legal Não vejo muito isso no judiciário, né? Não sei se acontece, mas no CARF muitas vezes eles colocam, principalmente nos julgamentos online, às vezes
apresentações de PowerPoint, enfim, mostra, por exemplo, sei lá, uma operação de TVA, não sei mais o quê. Então, isso é legal do CARF, porque é um pouco diferente do judiciário, é bem Sim. diferente do judiciário, na verdade, o julgamento, né? O julgamento, de fato, tem um debate, né? Às vezes tem debates entre os próprios conselheiros e juntamente com o advogado. Não é aquela coisa de, o advogado falou, agora o relator vai proferir o voto e ninguém mais fala nada, ninguém pode falar nada, porque senão vai ser retirado da sala. Então, assim, é uma coisa muito diferente para quem não conhece, né? Porque, principalmente os mais novos, inclusive eu já tive a oportunidade de ver um julgamento do CARF ao vivo, mas muitas pessoas não viram. Então, a gente tem aquela mente presa ao julgamento lá do judiciário, por exemplo, uma apelação da turma, aquela coisa mais formal, assim, né? Onde ninguém pode falar, enquanto, enfim, ninguém pode levantar a mão ou parar de interromper a fala do relator. Então, no CARF é bem diferente, assim. Eu acho bem mais legal, sinceramente falando. Acho que é uma dinâmica muito mais produtiva para o debate, para o julgamento, para um melhor julgamento do caso, eu acho, do que no judiciário. É uma coisa mais rígida e mais formalizada, assim. E, aí- Por isso que eu e gosto mais você, de processo administrativo. e você falou a verdade, né, Jô? Então é importante para quem milita com processo administrativo, quer se especializar no processo administrativo, eu acho assim, eu prefiro o processo administrativo, eu não gosto muito do judicial, tanto é que não é a minha especialidade. Por quê? Porque não tem essa formalidade, né? Eu cansei de chegar no gabinete de juiz, o juiz olhar e ver se está sem gravata e a pessoa não te receber. Ou no caso de uma mulher, sabe? Porque está com um vestido um pouco mais curto, ou porque está com o joelho à mostra, porque está com, né, uma alça e a pessoa não receber por causa de uma roupa. Eu acho que é um absurdo esse tipo de coisa hoje em dia, né? E no CARF não, ainda mais informal a coisa. Você consegue ter a mais. Hoje, assim, está um pouco mais, eu diria, criar um pouco de barreira por força de alguns problemas que tiveram no passado, né? Mas antigamente você tinha acesso, você podia conversar, você podia despachar, você podia marcar com o conselheiro para despachar o seu caso. Hoje não, hoje tem todo um requisito para fazer isso, tem que ter dois conselheiros para poder assistir, o despacho é gravado para evitar, né, eventual alguém dizer que teve alguma coisa de estranha naquele julgamento. Mas, assim, mesmo assim, né, Jorge, que você falou, é uma coisa mais tranquila, né? É que eu acho que, assim, às vezes, há alguns erros, né? Principalmente o advogado que é professor. Na hora que ele vai fazer a sustentação oral e ele leva a apresentação no PowerPoint, né, esquecer que ele está no julgamento e achar que está numa sala de aula, né? Que eu já vi casos disso. O cara achar que está dando aula para o aluno e começar a querer conversar, tipo, achando que não é aula, você está no julgamento, né? Você tem 15 minutos para fazer aquela apresentação. Então, eu acho, num caso complexo, como, por exemplo, uma questão societária, que você tem que demonstrar o que foi feito, uma operação complexa, vale a pena você mostrar o desenho, né? As casinhas, né? As caixinhas de como foi feito. Porque, lembrar o seguinte, quem tem acesso ao processo integral é somente o relator. Quem vai ter acesso ao processo integral, se quiser, é alguém que pedir vista. Então, o que vai acontecer na turma de julgamento? Né? Estou falando isso por experiência própria. As pessoas confiam naquilo que o relator está relatando. Se houver algum tipo de é, insegurança, o pessoal vai pedir vista e todo mundo está acompanhando online, porque o processo hoje é digital. Então, né, se o relator for um relator confiável, tem respeito na turma, dificilmente alguém vai questionar quem está sendo julgado. Né? Por quê? O cara olhou, eu vou confiar na boa-fé daquele relator. Se o relator tiver com má intenção, ou seja, preguiça, ou também quer direcionar o julgamento, ele pode dizer o seguinte: ponto de vista não trouxe nada, tal, não sei o quê. E se alguém não olhar aquilo, por isso que é bem importante o advogado fazer a sustentação oral, porque ele está ali e vai alertar. Presidente, ó, tal fato está na página tal, ó, tal argumento foi citado no recurso voluntário, né? E eu já vi casos desse o advogado, o caso importante nem apareceu, o julgamento foi de acordo com o que o relator acabou relatando. Por quê? Você confia no relator, confia no trabalho, senão o advogado não tem nem trabalho de fazer a, a sua presença, quem sou eu para ficar defendendo, né? Porque eu não sou advogado, eu sou conselheiro, né? Eu sou julgador. Então, são detalhes, né, Jorge? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais do julgamento no CARF, com detalhes, como é que funciona, tal, tudo. E quem não milita com isso, né, não sabe. Por isso que isso é importante, né? Que eu gosto de fazer sempre. Toda vez que tem um julgamento, eu chego um dia antes, eu vou na turma para sentir a turma, ou vou numa sessão antes para sentir como é que aquela turma julga, né?
para ver quem que é o mais conservador, quem que é o mais respeitado, quem não é mais respeitado. Isso você vê muito em filme americano, né? Que você contrata aquelas empresas que vão fazer, traçar o perfil do jogador. Você tem que fazer isso, né? Na qual você vai traçar o perfil do jogador, vai olhar, e aí, de acordo com como é que aquela turma julga, você vai tentar direcionar a sua defesa. Porque parece que não, isso faz diferença. Você sabe que aquela turma, por exemplo, não dá. É, é, não reconhece reconhece a preclusão. Então, você não vai ficar forçando aquele argumento, né? Aquela turma, é uma questão de decadência, não reconhece a compensação, só reconhece pagamento. Então, tudo isso tem que levar em consideração para você não ficar perder tempo ou frustrar. E pior, né? Eu já vi advogado querer ficar batendo boca com o jogador. Né? Ou seja, respeita a opinião. Ok, você fez o seu trabalho, mas você não vai ficar brigando, você vai ter da vida do julgamento, xingando, como eu já vi casos de advogado não conseguiu sucesso, chegar do lado do conselheiro e ameaçar. E o conselheiro fala, presidente, estão me ameaçando aqui. Né? Falar assim, ó, você vai receber uma ligação da sua confederação porque você não julgou favorável. Eu acho que você também tem que ter um limite, né? Ou o advogado chamar o conselheiro quase de burro, né, dizendo que você não entendeu nada, né? Não, tem que ter o limite ali, até onde você pode ir, é questão de educação. Ok, é jogo, não ganhou? Ok, vamos tentar jogar com o que dá. Então, são detalhes que a gente tem que levar em consideração. Antes de finalizar, professor, tem uma coisa que eu queria destacar. Isso difere um pouco do judiciário que tu falou ali, que o relator só tem acesso, né, ao processo. Então, no judiciário também é diferente, porque no judiciário os outros jogadores também têm, né? A turma todo tem acesso ao processo, o processo da NERPROC é aberto para todo mundo. Então, isso é um fator muito importante, porque talvez no judiciário todo mundo, em tese, é para ter analisado o processo, né? Já no CARF, é muito importante, isso é muito importante o relator, né, o voto do relator. Então, assim, se o relator não viu alguma coisa, foi isso que tu tá lá para demonstrar. É para isso que serve a sustentação oral. Então, por isso que tem que analisar bem o processo, para qualquer coisa que não foi posta, né, destacar isso no voto, na sustentação oral, e talvez até alterar a sustentação oral na hora, talvez, dependendo do que Sim, for, sim, né, sim, do sim. que, do que vier do teor do voto do relator. Então, assim, é bem, é bem diferente essa dinâmica do CARF com o judiciário. Sim, É sim, só sim. isso que eu queria sacar. Vocês têm mais alguma coisa que a gente pode falar sobre recurso voluntário ou a gente pode deixar para próximos vídeos? Talvez a gente vai Deixa para o abordar também recurso próximo. especial, Isso, né? Recurso isso. especial também, É, que é esse que é bem difícil, isso. né? Porque tem aquela coisa de demonstrar A atividade divergência tal. diferencial, Então, Isso. esse é bem legal. É Mas porque, então assim, tá. próximos vídeos, qual que vai ser, Jorge? A gente vai falar de julgamento da turma ordinária, tá? Porque vamos separar a turma ordinária da Câmara Superior, porque são julgamentos diferenciados, matérias Sim, diferenciadas, como é que funciona. Falar da questão do memorial, que é importante também, porque muita gente também erra na questão da elaboração do memorial, né? Só para dar um spoiler, né? Faz um memorial de 50 páginas e ninguém vai ler o memorial. O memorial é um resumo do processo, né? Uma vez eu recebi um memorial de 50 páginas, né? E tinha que jogar mais de 150 processos naquela sessão. Você acha que você vai ler, João? Você acha que vai chegar no seu não, quarto depois do julgamento, 8 horas da noite, cansado, né? Ficou o dia inteiro julgando? Você vai ver um memorial de 50 páginas? É um bom senso, né? O advogado tem que ter bom senso. E aí, né? Eu já uma vez aconselhei o advogado, ele meio que me desfez. Não, que eu tenho que colocar, sabe, achando que tá certo. E aí, o que aconteceu com ele? Perdeu, né? Porque ninguém leu, né? Ninguém vai ler. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que colocar. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, Então tá, pessoal. Até o próximo vídeo também, a gente vai tratar desses outros assuntos aí de processo administrativo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aí, como eu já falei no início do vídeo, dar um joinha. Eventualmente compartilhar o vídeo também com amigos interessados ou com pessoas que vocês achem que vão se interessar pelo tema. Então é isso, professor. Até o próximo vídeo. até Obrigado o mais uma próximo vez vídeo. pela parceria e até a próxima. Eu que agradeço, Jorge. Obrigado a todos. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.